todo ser utiliza, e principalmente os seres que já alcançaram a maestria, estão além dela, quando precisam se manifestar e precisam, obviamente, passar em determinados momentos para determinados grupos, ou de uma forma geral, dependendo do processo, né, ensinamentos recolocando, em verdade, a humanidade em seus trilhos. Né. No caso aqui, Maha é um termo em sânscrito que quer dizer grande, o grande. Tá? Mahatma Gandhi, Mahatma, Maha, Atma, grande alma. O termo Saya também significa grande alma. No caso de Mahasaya, é um termo também ligado a esse processo de identificação de um grande ser. Né? Muito bem. O mestre Babaji. Babaji também é um termo em sânscrito, onde Baba quer dizer pai, né? Ou mentor, ou tutor, mas é encarado na Índia até hoje como pai, né? Ou papai. E Ji é um sufixo que significa um pouco mais de intimidade e ao mesmo tempo carinho, tipo paizinho. É uma coisa assim. E Babaji, esse termo Babaji se aplica a N sadhus da Índia. O que é um sadhu? Sadhu é um ser de magnificência que transmite ensinamentos, um ser avançado em inteligência ou qualquer outra circunstância ou situação de reverência, de espiritualidade ou de conhecimento puro e simples. Tá? Um grande mestre de engenharia, de medicina, de filosofia, de qualquer segmento onde o conhecimento é profundo e ele é um grande mestre, é um grande conhecedor daquilo, ele é chamado de sadhu. Na parte concernente à autorrealização, à espiritualidade, existem muitos sadhus na Índia até hoje com a alcunha de Babaji. Né? Então, Babaji não é um nome próprio, ele nunca, em nenhum momento, disse qual é o seu nome e nem dirá, nem fará. Né? No caso específico, ele é o mais conhecido dentre todos os sadhus, é o grande sadhu Maha Sadhu. Então ele é o Mahavatar por conta da especialidade que ele apresenta. Como Emmanuel falou com bastante propriedade ainda há pouco, é um ser extremamente especial, especialíssimo em todos os sentidos. Então, dentro do que é publicado, colocado por alguns pesquisadores, algumas autoridades, né, que se aprofundam em determinados aspectos da vida de Babaji e do seu legado, e esse aprofundamento, como não podia deixar de ser, ele traz, obviamente, contestações e supostas confirmações, como em qualquer estudo e pesquisa de forma empírica, mas obedecendo mais a uma determinada lógica, principalmente ocidental. Mas na tradição hindu, na tradição milenar, nos ensinamentos milenares, a coisa é bem diferente. E como muitos elementos acontecem em torno da figura de Babaji e que deixam um legado, o oriental normalmente, especialmente o hindu, ele não se preocupa muito em ter provas, em ter comprovações de determinados elementos. Tá? A tradição e o efeito dessa tradição no dia a dia daqueles que testemunharam determinados acontecimentos e outros, até hoje, é uma característica natural do oriental, principalmente na Índia, né? Que é o lar, o berço de Babaji, como foi também o lar e berço do Buda, Siddhartha Gautama e outros tantos. Né?
E no conhecimento antigo, digo até transmilenar, vindo da Atlântida, não somente a Índia resguardou isso. O Antigo Egito, o Tibete e outros pontos com civilizações bem avançadas, muito mais avançadas do que nós imaginamos, resguardaram, salvaguardaram muitos conhecimentos e, à sua maneira, foram retransmitidos. E essa retransmissão passou por uma, vamos dizer, troca de figurinhas, né? Ao contrário do que se imagina e ao contrário do que é pesquisado hoje, embora já haja uma abertura para isso, as civilizações antigas se comunicavam. Né? A maior prova disso, sem querer fugir muito do assunto, são os elementos encontrados no início do século XX, lá para 1910, por aí, não me lembro a data correta, uma pesquisa que foi interrompida e retomada agora no ano 2000, que são as inscrições hieroglíficas egípcias na Austrália. Ou seja, eu não vou entrar aqui em detalhes, evidentemente, porque não temos tempo, mas se inscrições no Antigo Egito denotam justamente uma visita de uma expedição faraônica à Austrália, né? Tanto que o Antigo Egito é o único lugar do mundo que, além da Austrália, tem bumerangue. Eu vi isso pessoalmente no Museu do Cairo. Então existia uma comunicação entre os continentes, né? E a retransmissão ao seu modo de determinados ensinamentos e práticas de autorrealização, elevação espiritual, tá, estão incorporadas a essa tradição. Então, um exemplo, até um amigo meu que esteve na Índia, né, onde ele estava ao lado de uma pessoa que era chamada de guru, né, que era uma pessoa especial, tal, fazia, acontecia, mas uma pessoa muito simples, muito discreta, tá, e que foi almoçar na casa de uma pessoa conhecida. Mas só que essa pessoa era muito simples, vivia num local muito simples, não tinha comida, preparou um panelão de comida que mal dava para a própria família. E o pessoal soube e começou a abarrotar de gente o local. O guru chegou, ficou do lado da panela. Mas como é que eu vou fazer? Mexe e vai servindo. Mexe e vai servindo. A pessoa foi colocando a comida na tigela e a panela não esvaziava. Deu para todo mundo mais 100 pessoas. E sobrou. E ele ali do lado vai mexendo e vai servindo, vai mexendo e vai servindo. Ou seja, isso é um mínimo de, não foi documentado, né? Mas é um mínimo de testemunho que você tem num lugar como a Índia, a perder de vista. E esse a perder de vista, no caso do mestre Babat, ele reconduz todo um processo iniciático de autorrealização e preparação do ser de uma maneira objetiva, com técnicas para essa elevação. O que isso significa? Dentro do que ele colocou, que para Paramahansa Yogananda, que é da linhagem, depois, passa o livro, por favor, depois eu vou passar para vocês, isso é baseado, tem um capítulo desse livro, como o David até falou, capítulo 33, que fala só sobre o Babat, né? Autobiografia de um yogi, ele fundou a Self-Realization e foi escolhido pelo mestre Babat para difundir o Kriya Yoga no Ocidente, né? Que é uma técnica, vamos dizer, até mesmo científica para essa elevação. Então, ele reconduziu, digo reconduziu porque isso ficou perdido durante muito tempo, ele reconduziu esse processo para ser espalhado pelo mundo e principalmente para os tempos atuais, um acelerativo evolutivo. Como exemplo, você naturalmente no seu dia a dia, né, sem ter envolvimento com nada, ou mesmo tendo envolvimento, né, fica ainda muito mergulhado no cotidiano material, você levaria
desde que você começasse, porque o ser humano, principalmente ocidental, quando começa, para, ou não, ou começa e não faz direito, e assim sucessivamente. Você levaria encarnações e encarnações para chegar no processo de autorrealização e iluminação. Tá? Objetivando o processo, né, isso encurtaria bastante esse tempo. Claro que numa encarnação só, pouquíssimos chegam a isso. Né? Mas você encurtaria muito, em muito mais de 2/3 o processo ao longo do tempo de experimentação aqui. Então, quando eu falo reconduzir, isso está ligado a aproximadamente um conhecimento de 6.000 anos atrás, 4.000 a.C., um pouco menos, 3.000 e pouco, em que isso foi elevado para a compilação geral de um processo yogi na Índia que estava abandonado. Isso originou o que vocês já devem ter ouvido falar nos aforismos de Patanjali, os 8 princípios da yoga, né, para a autorrealização. E a partir daí, todos os tipos de yoga que se conhece foram esquematizados por Patanjali. Mas Babaji entra e introduz o Yoga Supremo, que é o Kriya Yoga. Kriya é um termo que quer dizer trabalho, Kri, trabalho, determinação, esforço, insistência, perseverança, uma coisa nesse sentido. E Ya quer dizer Deus, o divino, trabalhando o divino. Uma coisa assim, é o significado de Kriya Yoga. Muito bem, ele difunde o Kriya Yoga, que ao longo do tempo vai esfriando, se desvanecendo, até que isso é ressuscitado em meados do século XIX. Tá? Ou seja, Babaji, ele, segundo a tradição, é um ser que já foi qualificado em vida material de meados do século XIX. Descobriu-se a influência dele pouco antes, aproximadamente na Idade Média, principalmente quando existiu o reino Mogol, né, de Akbar, e anteriormente com os aforismos de Patanjali. Segundo a tradição, ele é um ser que está vivo materialmente esse tempo todo, há milhares de anos. Dentro de um estudo profundo e prática, até mesmo teosófico, principalmente levantado não só por Blavatsky, mas por um ocultista e teósofo espanhol, Mário Rosso de Luna, que inclusive tem um livro muito bom a respeito, que eu recomendo, posso falar aqui? Que é O Livro que Mata a Morte, é o livro que mata a muerte, que fala sobre isso, sobre determinados seres que alcançam uma autorrealização tal, que por escolha própria ele pode manter o seu corpo físico ou se materializar fisicamente aonde e para quem ele quer. Tá? Esse é o caso, ou seria o caso, para mim é o caso de Babaji, tá? Que ao longo desses milhares de anos ele se manifestou fisicamente. E um detalhe muito interessante, que está nos anais sobre essa linhagem de Babaji. Jesus, na sua trajetória, e segundo os estudiosos da linhagem de Babaji, Paramahansa Yogananda, etc., Jesus, ele dos 13 aos 30, ele peregrinou em alguns lugares. Ele esteve na Índia, no Tibete, ficou bastante tempo na Índia, voltou para o Oriente Médio e antes dele iniciar o que ele deveria fazer, esteve ainda 2 anos ou 3, no máximo, no Egito. Né? Mas no tempo que ele passou na Índia,
pelo que se tem de documentos lá, houve um encontro e uma conferência dele com Babad. E Jesus, a essência do Cristo, seus ensinamentos, todo o processo messiânico de Jesus está ligado à linhagem de Babad. Tanto que, dentro do Kriya Yoga, a figura de Jesus está presente, está inclusa na linhagem. Porque na Índia é muito comum qualquer trabalho e ensinamento nesse sentido reverenciar os gurus, reverenciar a linhagem. Ou seja, o mestre presente, ele foi iniciado pelo mestre dele, foi o fulano e tal, que teve a sua iniciação com o seu respectivo mestre, o ciclano de tal, que teve a sua iniciação com o seu mestre, o Beltrão de tal. E assim por diante. Inclusive, coloca-se os quadros das figuras, das imagens, das fotos dos gurus da linhagem em qualquer trabalho. E Jesus está incluso. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês nesse sentido, né? Então, é realmente um assunto, um trabalho, um conhecimento muito sério, muito profundo, que nasce ali naquele processo hindu, melhor dizendo indiano, o hindu é outra história, se der tempo a gente explica aqui, mas que obviamente tem que se começar por algum lugar, aqui no plano físico, né? Mas é algo que se espalha pelo mundo. Já se espalhou, recrudesceu, e agora, a partir do século XIX, meados do século XIX, aproximadamente em 1860, 1861, isso recomeçou, né? Vamos passar umas figuras aqui. Pode passar, por favor. O mestre Babad, ele se mostra sempre como um adolescente, tá? A figura que vocês viram anteriormente do mestre Babad, ele está até um pouco mais velho, até um pouco mais austero, né? São figuras que não são confirmadas, evidentemente, mas quem esteve com ele e testemunhou fala justamente isso, que Babad, ele se apresenta como um adolescente, como um garoto. Tanto que, quando a linhagem recomeçou, em meados do século XIX, o iniciado, aquele que recebeu justamente as técnicas e a iniciação do Kriya Yoga, quando se encontrou com Babad, ele disse: qual é o garoto? Quem é você? Aí uma luz muito resplandecente, né, começou a emanar desse garoto, e ele, mesmo sendo um adolescente, se mostrando como um adolescente, uma autoridade no olhar e na voz tal que Lahiri Mahasaya, que foi o primeiro iniciador do século XIX, não conseguiu se conter, né? Vou contar essa história para vocês. Porque antes do Babad entrar, tudo começa com Krishna, né? Ou seja, segundo estudos chamados da ciência das idades, dentro do ocultismo e dentro da tradição, ele é uma grande manifestação do Espírito da Verdade, como Jesus foi, como o próximo será, e assim sucessivamente. Aqui temos a representação de o Senhor Krishna quando era neném, né? O que é chamado Gopala Krishna. Esse processo todo começa com Krishna, e Babad era diretamente ligado a Krishna. Pode passar, por favor? Também isso. O Gui. Adorava. Aqui o Senhor Krishna, no épico Mahabharata, falando com Arjuna, antes da batalha, né? Aqui ele recebe justamente as bênçãos das divindades, no caso aqui, Shiva. Pode passar, por favor? Aqui a chamada, o épico do Mahabharata fala sobre a guerra dos deuses. Essa guerra dos deuses a gente pode englobar muitas coisas interessantes, como o filme agora, que embora não tenha mostrado claramente isso, Oppenheimer, ele teve que mergulhar fundo no sânscrito antigo, que é o Devanagari, que é a linguagem dos deuses,
E ele, estudando sânscrito antigo no original, obteve informações sobre a guerra dos deuses para a construção da bomba atômica. Grande parte das instruções da construção da bomba atômica estavam ali das armas utilizadas na guerra dos deuses, na cultura védica, ainda nem era Índia, eram os Vedas. Pode passar, por favor. Aqui Arjuna, o Senhor Krishna. Pode passar? Os Vimanas, um exemplo aqui dos Vimanas, pode passar? E aqui são os sutras, né? O Yoga Sutra de Patanjali, diretamente de Krishna e Babaji, né? Quando ele compila todas as técnicas de autorrealização pela yoga, né? O processo começa com ele. Pode passar, por favor. E aqui nós temos nessa postura aqui, chamada búdico-nirvânica, no caso aqui é o semilótus, tá? Nós vamos ver a imagem de Babaji, acho que eu não botei aqui, mas ele sempre no lótus completo, quando é uma perna por cima da outra, e não assim metade. No processo de autorrealização. O que é esse processo de autorrealização? Isso entra no que a gente chama de anatomia esotérica ou anatomia oculta. Uma coisa ligada à outra. Ou seja, quando vamos trabalhando a nossa espiritualidade, em pensamentos, palavras e ações, nós, sem orientação e sem saber, estamos burilando a nossa energia, burilando a nossa aura, burilando nossos meridianos, burilando os principais meridianos, que são os 3 nadis, ou meridianos, Ida, Pingala e Sushumna, para a subida da energia Kundalini, ativando os chakras definitivamente. Ou seja, ocorre um processo fisiológico a nível energético e etérico, independente da nossa vontade, dependendo, obviamente, de pensamentos, palavras e ações ao longo do nosso desenvolvimento consciencial, ao longo da vida e ao longo de várias vidas. Quando você alcança esse tipo de discernimento, você passa para uma etapa mais objetiva. Isso vai chegar a você em algum momento, de alguma forma, ou você vai começar a procurar espontaneamente isso. Ou seja, ao longo do seu processo de transformação interior e transformação consciencial, você aprender a conhecer o seu corpo, os seus corpos, conhecer o que é um duplo etérico, conhecer o que é um corpo astral, conhecer o que é um corpo mental, conhecer a tríade superior do seu eu monádico, você começar a aprender a ativar isso, ou seja, passar pelas iniciações. Essas iniciações consistem em você conhecer o seu corpo físico, o que você é, conversar com as suas células, entender o que é o corpo etérico, o que é a tela búdica. E esse conhecimento, junto com a prática, vai te levando a um nível de frequência vibracional sem volta. Porque enquanto a coisa é de forma espontânea, demora muito, obviamente, para você alterar a frequência de suas partículas subatômicas, dos seus corpos, a um nível mais elevado. E isso, quando ocorre, é passível de reversão. Por conta até principalmente do meio que a gente vive, né? Das contaminações e principalmente das distrações e armadilhas que nós caímos. E dentro desse processo, quando você objetiva isso, sabendo utilizar principalmente a chave disso tudo, que é a respiração, lentamente, gradualmente, o seu processo vibracional vai alterando, vai elevando a sua frequência de forma definitiva, não retroage mais. Por isso que se diz, crescer dói, iniciar dói, evoluir espiritualmente, evoluir consciencialmente, dói, requer perseverança e esforço, e dói porque o seu corpo físico vai sendo alterado vibracionalmente. Ele não vai responder mais da mesma maneira.
Você não vai conseguir ingerir determinados alimentos da mesma maneira que antes. Ou seja, ocorre uma transformação, uma transmutação. Transformação é passivo de reversão, transmutação não. Transmutou, está transmutado, transmutação é sinônimo de alquimia, a verdadeira alquimia. Então não volta atrás. Né? Passou pela Kriya Yoga. Vou chegar lá. Então, são técnicas que aceleram o processo, mas ao mesmo tempo, o seu nível consciencial ele precisa estar minimamente alterado para estar aberto a isso e realizar uma prática que coadune já com o seu modo de vida. Para que você alcance gradativamente um nível consciencial. E tem que trabalhar, evidentemente. Né? Então, são técnicas muito interessantes. Eu estive presencialmente quando esteve aqui no Brasil com o mestre geral, que é o guru da linhagem, né? Ou seja, vamos dizer assim, é o neto iniciático do Paramahansa Yogananda, neto ou bisneto. É quem está hoje, quem é o mestre hoje no mundo. Convenção da Self? Oi? Foi da Self-Realization? Não é da Self, é da Kriya Yoga Mundial e a representação Kriya Yoga no Brasil. De uma forma mais indireta, está ligada à Self-Realization. Tá? Então, eu ouvi dele uma história dele direto e de um outro mestre falando dele, uma outra muito interessante. Né? Ou seja, ele já alcançou um nível em que... Como é que foi que ele falou mesmo? Primeiramente, a história lá que eu ouvi, que ele estava num carro, isso foi nos Estados Unidos, né? Estava num carro, toda vez que passava na frente de uma igreja, sinagoga, mesquita, um centro de mentalização, meditação. Aí perguntaram para ele, mas por que não? Isso não faz parte da Self, isso não faz parte dos ensinamentos. Por que o senhor está reverenciando outras religiões? Por que não reverenciar? Onde falar de Deus, eu vou reverenciar. Qualquer lugar que falar de Deus, porque as religiões, elas não têm diferença e o que nós fazemos não tem diferença, é tudo a mesma coisa. O que falar de Deus, o lugar que falar de Deus, eu vou reverenciar. Né? Ou seja, e era algo, obviamente, genuíno, sincero. Tá? O outro foi o que eu testemunhei. Ou seja, ele chegou num ponto em que ele está vivendo normalmente, falando, etc., tem o seu dia a dia, mas ele consegue ter o foco na respiração. A respiração, para ele, e para o que ele ensina, e na técnica que é passada, respiração é alimento, a gente sabe, sempre foi. Né? Mas tem como você prestar atenção nisso, que respiração é o hálito divino, ou seja, Deus respira em você. Um grande mestre como Jesus, que para mim está além de mestre, respira em você, desde que você se abra para isso. Tá? E como isso acontece e que nos mantém vivos, não só fisicamente, tá? Você focar o máximo que você puder na respiração, mesmo no que a gente está fazendo aqui, mas o seu foco sendo a respiração, e a respiração ela é voltada para cá, para o coronário, você estar em contato com o divino, mesmo você sem consciência disso ou não. Então eu ouvi dele isso e achei muito interessante. Para chegar nesse ponto, obviamente, você precisa, né, voltar muito da sua vida para isso, para o retorno ao divino. Tanto que, especificamente, dentro do trabalho que o Yogananda deixou, né, existe aquele que trilha esse caminho, trilha essa abertura que o Mestre Baba te proporcionou,
tá? Com o seu cotidiano normal, sem precisar abandonar nada, e tem aquele que opta justamente para fazer só isso na vida. Esse aí vai mudar a alimentação, vai ter o celibato, etc., porque vai concentrar toda a energia Kundalini no processo de ativação dos chakras e assim por diante. Pode passar, por favor? Aqui, esse foi o primeiro iniciado em 1861. Ele tinha um trabalho normal, como todo mundo, né? Trabalhava no escritório, família, mulher, filhos, como qualquer pessoa dita normal. Até que por uma questão relativa ao trabalho, ele foi fazer uma viagem a uma cidadezinha no norte da Índia. E no meio ali do trajeto que ele estava fazendo, um pouco mais reservado, Babaji aparece para ele. E, como já citei aqui, ele primeiramente não entendeu, depois ele não teve como contestar, e Babaji o convidou a ir à montanha próxima. Segundo a tradição, Babaji mora no Himalaia. Esse morar é um tanto quanto relativo, uma vez que ele se manifesta materialmente onde, quando e para quem ele quer, né? Muito bem, e esse aqui, de nome Lahiri, acabou acompanhando Babaji até a montanha, e Babaji revelou a ele em outra encarnação: você já foi meu discípulo. Eu preciso que você dê continuidade às iniciações. Tá? Conversa vai, conversa vem. O Lahiri, que depois veio a se chamar Mahasaya, hoje ele é conhecido como Lahiri Mahasaya, ele recebeu de Babaji, diretamente de Babaji, todo o conhecimento e todo o processo, e se iniciou novamente. Ou melhor, deu continuidade à iniciação, porque uma vez iniciado, para sempre iniciado, e ele deu continuidade ao processo que Babaji trouxe. E ele conseguiu, por já ter tido uma experiência, ou várias experiências anteriores com isso, já estava mais que preparado, ele conseguiu alcançar Alô? Bom, pelo menos acendeu a luzinha, agora tá. Voltou? Voltou. Obrigado. Eu Dave lembra aqui que no livro Autobiografia do Yogi, o capítulo 33, quando fala do Babaji, fala também da irmã do Babaji, né? Hã? Isso, Mataji. Muito bem, então Lahiri Mahasaya foi iniciado, né? E ele conseguiu o objetivo desse processo, que em verdade é o objetivo de todos nós encarnados aqui, né? Reconectarmos com o nosso eu divino, que de uma forma ou de outra foi claramente o que Jesus, o Cristo, transmitiu e nos preparou. E Lahiri Mahasaya conseguiu chegar nesse ponto, né?
E, segundo ele, é algo, e todos que experimentam isso, é algo tão sublime, tão sublime, tão sublime, você, naquele momento, conseguir já um estágio de elevação tal, consciencial, onde ocorre uma abertura para a comunicação com o seu eu divino, com Deus, né? Eles constatam que é algo muito sublime, que Deus é caprichoso e fica te provando o tempo todo para ver se é isso mesmo que você quer, e experimentam um êxtase que é perigoso, entre aspas, porque você não quer fazer outra coisa na vida. Quem alcança isso não quer fazer outra coisa na vida. Abandona trabalho, abandona a vida social, abandona amigo, abandona família, pai, mãe, filho. É justamente o reencontro definitivo. E foi a observação, ou contestação, melhor dizendo, que o Lahiri fez para o Babat. Você me passou isso tudo, eu consegui alcançar o divino. O negócio é muito bom, eu não vou voltar para lá. Ele falou, eu não vou voltar para lá, não, você vai. Não vou ficar aqui na caverna contigo. Não, eu não te preparei para isso. Ah, eu quero que você vá lá e espalhe essa técnica, difunda esse trabalho para todos. Senão não tem sentido nenhum. Eu escolhi você para isso, nesse primeiro momento, para que você vai ter a sua vida normal, mas você vai conseguir difundir o que você conseguiu aqui. Não, mas eu não vou, ele insistiu tanto, não, você vai ter que ir. Né? E Babat sumiu. Simplesmente sumiu da frente dele. Ele não teve outra opção e ao longo da vida continuou com mulher, com filho, com trabalho, ganhando seu dinheirinho, tendo a sua rotina e abrindo centros de meditação e de trabalho com o Kriya Yoga, né? Com esta técnica. Então ele viu que essa técnica ajuda muito esse esclarecimento e essa elevação de energia, porque quando ele voltou para a cidade dele, as pessoas o procuravam naturalmente. Ele até tentava fugir, mas não conseguia porque ele já emanava outra vibração, outra energia. As pessoas viam luz nele, né? E não porque ele estava acompanhado de Babat ou outro ser. É quando ele alcançou a chamada autorrealização verdadeira e definitiva. Então, Lahiri Mahasaya, ele é o discípulo de Babat que recomeça todo o processo que está até hoje, a partir de 1861. Ele vive a vida dele normalmente. Geralmente, os iniciados que o têm como uma ligação tutorial também são pessoas que, mesmo com as iniciações do Kriya Yoga, têm a sua vida normal, mas, obviamente, espalham essa energia e esse conhecimento por aí, né? E Lahiri Mahasaya, quando os filhos cresceram, a mulher morreu, e ele já tinha sido aposentado, ele voltou lá para o norte da Índia e abriu um ashram lá e se recolheu, né? Aí recebia as pessoas, milhares e milhares de pessoas. E a partir daí ele começou a preparar o seu discípulo, que alcançou também a maestria, a autorrealização, que por sua vez iniciou outro até chegar no Paramahansa Yogananda. E Babat aparece para Paramahansa Yogananda dizendo, você foi escolhido para levar isso para o Ocidente. E Paramahansa Yogananda veio para o Ocidente, veio para os Estados Unidos e começou a trabalhar aqui na América o Kriya Yoga, levando esse conhecimento, esse trabalho, sob os auspícios de Babat a todos. Tanto que ele foi fundada a Self-Realization nos Estados Unidos. O centro de meditação dele existe até hoje lá. O interessante do processo, você vai no túmulo dele, túmulo de Babat, de
de Yogananda está lá. Aí muita gente, como é que Yogananda está enterrado? Se na Índia se crema, não se enterra. Aí o outro mestre chegou, não. Os mestres, os sadgurus, os grandes iniciados não são cremados, são enterrados. Isso é um mistério, obviamente, não é explicado. Naturalmente, o porquê disso dentro da sua profundidade oculta, mas é um detalhe que pouquíssimos aqui no Ocidente conhecem. Porque a gente tem, né, esse conhecimento, essa informação sobre essa cultura da cremação na Índia, ou a coisa natural, né? Não para todos. Depois. E o corpo fica incorruptível, cheirando a flores, né? E o mais interessante, daqui a pouco quero, obrigado. E o mais interessante disso tudo, né? No caso do Yogananda, pouco antes de ele morrer, numa sessão de meditação, um salão cheio, ele chegou para o seu discípulo mais chegado, que depois ia virar mestre também, dando continuidade à viagem, ele disse, chegou a minha hora, eu vou embora. Mas que isso, mas mestre, não, está na hora do meu Mahasamadhi, que é o grande Samadhi, a grande saída definitiva do corpo. E ele entrou em estado de meditação e ali ficou, né? E ficou durante muito tempo cheirando flores antes de ser enterrado, né? Quando entrou no Mahasamadhi. Muito interessante, ele já sabia a hora de partida dele e ele simplesmente não deixou acontecer, ele entrou em estado de meditação. Outro dia eu vi um vídeo, talvez vocês já tenham visto, se não procurem, na filmagem de um monge tibetano, um lama tibetano passando por esse processo. Ele estava aqui numa boa, que nem a gente, ele disse, é agora. Deitou numa cama, né? Uma cama, uma tábua enorme de madeira, deitou, esticou todo e foi embora. Os outros monges pegaram o corpo dele e foram levando. É algo realmente impressionante. Então, seres que chegam a um determinado nível, eles já conhecem isso. E na ocasião, o discípulo de Yogananda chegou, mas mestre, e agora? Como é que vai ser? Não se preocupe, eu estarei sempre junto de você. Estaremos sempre juntos. Esse estar sempre juntos, ele tem uma conotação mais profunda. Não é a presença do mestre, é porque os dois e outros tantos fazem parte de um mesmo raio, de uma mesma energia consciencial que está acima deles. Uma grande energia consciencial que se projetou no Yogananda, que se projetou no discípulo dele. Já tinha... Oi? Exatamente. No ocultismo tibetano se chama tulku. É o tulkuísmo, vocês podem até pesquisar a respeito. Jesus, quando se manifestou, ou um grande mestre quando se manifesta, quando ele veio aqui, nenhum mestre se manifesta sozinho. Buda foi a mesma coisa. Mas Jesus, então, ele tinha um aparato logístico enorme e muitos tulcos, alguns até respondendo por ele, tá? Isso já é um outro detalhe, um outro assunto que a gente pode abordar futuramente, se for o caso, né? Tanto que desde cedo Jesus ele já pertencia a ordens, ou melhor, a mesma ordem que Nicodemos, José de Arimateia pertencia, que era a ordem dos Nazar. O termo nazareno não vem de Nazaré, vem da ordem. Daí ele passou para os essênios, mais até para ensinar do que aprender, tá? Agora, ao contrário do que muitos acreditam, mesmo um ser desses não nasce sabendo. Se ele nasceu em corpo físico, ele está seguindo as regras daqui. Teve grande parte, não toda, uma grande parte de autoesquecimento também. Então, todos são preparados e iniciados. Tanto é que o período para Jesus dos 13 aos 30
né? 13, que é o Bar Mitzvah para o judeu, é a idade, né? Até os 30 é desconhecido até hoje. Pode passar, por favor? E aqui é uma amostra da linhagem básica que nós temos desse ensinamento do Kriya Yoga, tá? Mestre Babaji, aqui ao topo, Jesus fazendo parte, Krishna, Lahiri Mahasaya, né? Esse aqui tem o nome, mas eu não, desculpe, não me lembro. Hã? Oi? Peço aquele com colar. Ah, sim. Tem razão. Você não sabe o nome? Oi? Esse aqui eu não consigo guardar o nome dele. Ele foi o mestre do Yogananda. Peço. Shri Yuktesa. Ah, pensei se estivesse falando desse aqui. É o mesmo, né? É o mesmo. Tá. O interessante aqui dentro da técnica, utilizar os olhos sempre voltados, como se você estivesse olhando para dentro, aqui no chakra coronário, passando pelo terceiro olho. É uma visão cruzada. Você geralmente faz isso de olho fechado. Aqui é a representação de olho aberto para caracterizar bem uma das técnicas. Você observa isso em médiuns que estão em transe. Alguns deles estão com as órbitas voltadas para cima. Às vezes só dá para ver o branco das órbitas, né? Faz parte do processo de ligação da Kundalini com o chakra coronário. Pode passar, por favor? Aqui é a linhagem de uma forma bem mais específica, tá? Você tem o Babaji, Mahavatar, o Lahiri Mahasaya, e você tem Jesus incluso no processo. Eles lá na Índia colocam a figura de Jesus dentro da linhagem. Isso aqui é bastante interessante, né? Num processo universalista baseado justamente na caminhada de Jesus pela Índia e também pelo Tibete. Pode passar, por favor? Isso. Um dos objetivos na questão técnica é a abertura dos chakras. Essa abertura dos chakras se dá justamente por técnicas de respiração, você fazendo a energia circular. Imagine a coluna vertebral, que de perfil. Coluna vertebral, dentro tem o canal Sushumna. É o canal por onde a Kundalini sobe. E nesse canal nós temos a conexão com os chakras. Então, a energia Kundalini, quando você força e trabalha mentalmente para isso, e aí você tem que ter a técnica de respiração, você faz com que isso circule dentro do canal Sushumna, sobe por um lado e desce por outro, sobe por um lado e desce por outro. Você depois faz o inverso. Eu vou chegar lá, depois você faz o inverso. Isso é dentro do canal Sushumna, então você passa pelos outros. Esse aqui é o detalhe. Vou explicar por quê. Pode passar. Caduceu de Hermes, em verdade, é isso aqui, com a árvore da Kabbalah também. Nós temos o canal de Kundalini tipo solar ou Kundalini de energia, de polaridade Yang ou positiva, que é o canal Pingala, que se conecta no cóccix. Ali, quando a energia Kundalini está enrondilhada, se conecta no cóccix, do lado direito, e vai serpenteando. A cada interseção é a conexão com um chakra. Do outro lado, nós temos o canal Ida. O canal Ida, ele é Yin, de natureza, de polaridade negativa. Positivo e negativo não é bem mal, tem nada a ver. É uma questão de polaridade. E o canal Ida se conecta no cóccix, do lado esquerdo, e vem também serpenteando. Tanto os canais Ida e Pingala, eles vão serpenteando até que eles chegam aqui e tem um terminal na base do nariz, a narina. Um se chama Ha, H-A, e outro se chama Ta, T-H-A. E você junta os dois, Hatha Yoga,
A yoga que utiliza esses terminais é a Hatha Yoga, e Hatha por causa dos nomes dos terminais, né? Sim, foi com o Hermógenes e seguiu. E isso é uma questão de anatomia esotérica. Vocês podem notar que sempre temos um fluxo mais forte de saída de ar e mais quente numa narina em relação à outra, e isso depois troca. Ou seja, nesse momento, na narina direita, o canal Pingala, a energia Kundalini pelo canal Pingala está mais forte que na esquerda. E quando a esquerda está mais forte, a Kundalini no canal Ida está mais forte em relação ao outro. Isso vai alternando. O objetivo é você trabalhar a energia Kundalini e a respiração para que o fluxo seja igual. O que não é fácil. Quando o fluxo ele não é mais igual, isso significa que a energia ela está subindo com a mesma força nos dois canais. Quando você passa pela iniciação e quando você trabalha com as técnicas de respiração corretas, aos poucos, esse entrelaçamento aqui vai fazendo isso. Por isso que é preciso trabalhar. Vai fazendo isso aqui. Ao ponto que vai fazendo isso, vai liberando o canal Sushumna para Kundalini começar a subir mais por aqui. Até chegar ao coronário. Né? Por isso que de um ponto de conhecimento, de trabalho prático, cotidiano que as pessoas fazem, tem um momento em que você vai sentir necessidade de algo mais, de conhecer algo mais, um trabalho mais objetivo. Tá? Vou dar um exemplo, até aqui na casa de Padre Pio mesmo e em outros tantos lugares. Frei Luís, por exemplo, dentro de uma concepção espírita. Você aprende, tem os ensinamentos, você é um médium, é um sensitivo. O médium sensitivo é diferente do médium sensível. O médium sensível sente tudo. O sensitivo, ele não só sente como ele domina o processo. Tá? Então, esse médium, ele se desenvolveu, abriu suas chakras, trabalha muito bem nos passos, na materialização, na incorporação, na interligação, trabalha a vida inteira nisso, vai aprendendo mais e mais e mais. Aplica isso de uma forma ou de outra na sua vida cotidiana. Ótimo. Mas vai ter um ponto que ele vai sentir pelo avanço dele, desde que seja um desenvolvimento consciencial nobre, sério, ele vai sentir necessidade de algo mais. Que talvez o lugar onde ele esteja não tenha como oferecer. E dentro de um processo de trabalho espiritual, a gente vê isso. Isso é uma questão individual, da bagagem dele individual e das vidas passadas quando se volta para a espiritualidade. Um lugar prepara o fulano, aquela pessoa, para outra experiência, para outro conhecimento. Até que alguns não precisam mais estar em lugar nenhum. Tem outros que vão precisar continuar a aprender. Isso aí é de cada um. Então, a técnica do Kriya Yoga, por exemplo, ela, mesmo tendo se originado na Índia, e voltando a dizer, tudo tem que se originar em algum lugar, tem que sair de algum ponto, podia ter sido qualquer outro lugar, né? Ela não abrange um aspecto religioso, a evolução consciencial e espiritual e o termo espiritualidade não são propriamente ligados a qualquer religião, é um desenvolvimento pessoal do ser e isso lida com a fisiologia que todo mundo tem. Não interessa se o cara é rico ou pobre, não interessa se o cara é branco ou preto, não interessa se o cara é de direita ou esquerda, não interessa a condição dele.
Se ele é brasileiro, se ele é indiano, se ele é isso, se ele é aquilo. Antes de tudo, é um ser humano. O ser humano apresenta a sua fisiologia. Ninguém é diferente de ninguém. Tá? Você pega qualquer cidadão desse, faz um corte, sai sangue em todo mundo do mesmo jeito. Tá? Então, são trabalhos e conscientização a nível de elevação e autorrealização. O que é um ser autorrealizado? É aquele que encontrou o divino dentro dele. Tá? Que isso é inerente a qualquer ser humano. Isso aqui, não isso aqui especificamente, mas tudo que está sendo dito aqui, nesse desenvolvimento consciencial, onde você encontra as verdadeiras prioridades para o seu processo evolutivo, e não as prioridades que em verdade são fugas que não levam a lugar nenhum, tá? Que fazem com que você seja você mesmo, mas ainda voltado para uma abertura consciencial, ainda mais nessa transição de eras que estamos passando, né? É extremamente importante nos ligarmos justamente a esse processo que é nosso e é divino, do que qualquer outro processo que traga algo para você de fora para dentro. O que vem de fora para dentro não vai te levar muito longe. O processo é de dentro para fora. De fora para dentro pode até acionar um gatilho em você, mas daí em diante é só com você. E é um processo, como foi dito no início, de transmutação. E isso aqui é inerente justamente ao passo que as hierarquias espirituais que dirigem o nosso planeta, as hierarquias espirituais do sistema solar como um todo, e hierarquias espaciais de outros sistemas, eu não digo nem o termo extraterrestre, porque, na minha opinião, na minha concepção, o termo extraterrestre já está obsoleto. Tá? Hierarquias cósmicas. Por que eu digo isso? Se uma criança nasce dentro da Estação Espacial Internacional, ou nasce numa futura base lunar, é um extraterrestre. Não nasceu aqui. Tá? A não ser que você considere o que, por exemplo, a Itália considera, em termos de descendência, o consanguinis. Aí é outra história. Mas, em local, então, hierarquias cósmicas, hierarquias espaciais, junto com as hierarquias daqui, estão esperando esse nosso primeiro passo, para que eles possam dar o deles. Né? Estão aparecendo, se manifestando aí de uma forma intensa, mas eles não podem ir além de um determinado limite, porque esse limite nós estabelecemos e precisamos ultrapassar. Né? E isso aqui faz parte do contexto, porque o mestre Babaji é um Mahavatar para nós. A nível maior, a nível espacial, um ser como ele, um ser como Jesus, um ser como Buda e outros, o que serão? Eles, na verdade, são consciências muito além do que a gente pode conceber. Pode passar, por favor? Tá? Objetivo, abertura consciencial, são só elementos, figuras aqui que ilustram isso. Pode passar mais uma? Aqui, oi. Isso, obrigado. Ou seja, isso tudo o que provoca? Tá? Não só isso, evidentemente, que está sendo explanado aqui, mas isso também, alterações das frequências cerebrais. Essas alterações de frequências cerebrais vão determinar o nível de consciência que você vai estar mais inteirado, né? Com o passar do tempo. Pode passar? Aqui essa abertura com uma flor de lótus. Pode passar mais um. Isso, obrigado. E uma grande verdade que os olhos exprimem o momento da alma, que por sua vez não tem segredo que o comportamento não revele. Né? Pode passar? E aqui
é a logo aqui do nosso trabalho. Encerro. Estou aberto aqui às perguntas. Muito obrigado a todos vocês. Namastê. Tchau, tchau. Tá bom. Deixa eu ir junto por causa do microfone aqui, peraí. Bem, só já antecipadamente agradecendo ao Paulo. A gente teve um probleminha no início da transmissão, tá, pessoal, de áudio, mas foi só a parte de apresentação. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. E só eu lembrei de duas historinhas rapidamente do livro, né, do Babaji, né, dessa história dele junto com os discípulos dele lá nas cavernas do Himalaia. Então tem duas histórias bem interessantes que eu vou falar aqui rapidinho, que ele estava em volta da fogueira com os discípulos dele, e aí ele pega uma brasa da fogueira e queima o ombro. Essa história é até bem conhecida. Ele queima o ombro de um dos discípulos de uma forma até a ponto de desfigurar, e aí todos os discípulos ficaram atônitos com aquela cena, e aí ele explicou que aquilo ali, ele estava limpando o karma daquele discípulo, que era para aquele discípulo morreria queimado em breve. Então ele absorveu aquele karma e foi um processo de cura, só que ele tinha que passar por aquele momento de dor, de limpeza de karma, que ao nosso ver é doloroso, mas no fundo ele estava salvando e dando mais tempo de vida nesse plano para esse discípulo. E a outra história bem legal também é um discípulo que ele até então ele não tinha aceitado como discípulo. Então era um discípulo que eles chamam de Shela, né, antes de ser ia atrás dele, corria atrás dele, onde eles caminhavam, ele ia atrás, mas o Babaji nunca deixava ele ser o discípulo, né, daquele grupo, até o momento que ele vai atrás dele e fala assim: se você não me aceitar como discípulo, eu vou pular desse penhasco, agorinha, lá nos Himalaias, né? E aí o Babaji, você fique à vontade. E aí o Shela, como ele chama, ele pula realmente e se estatela lá embaixo, morre. E aí o Babaji fala para os outros: por favor, busquem o corpo do Shela. E aí quando ele traz, ele ressuscita, e assim, agora você está pronto para ser meu discípulo. Então foi uma história bem interessante que ele traz. No fundo foi tudo um teste, né, de um rito de passagem daquele que veio a ser um grande discípulo do Babaji também. Tá bom, pessoal. Então, o Manuel quer falar alguma coisa? Só despedida aqui do nosso querido Paulo. Rapidinho, mas falando de histórias, a gente vai lembrando, né? Tem uma história rápida de Yogananda, Paramahansa Yogananda, em que quando ele era criança ele passou por uma doença séria e estava à morte. Corre daqui, corre dali, e a mãe dele foi orientada a mostrar para ele uma imagem, um retrato, enfim, do Lahiri Mahasaya, que estava influenciado por Babaji, né? Foi mostrar o retrato, o Paramahansa Yogananda, ele viu o retrato se iluminar e de uma hora para outra não tinha mais nada. Estava firme, forte, saudável, curado, e assim e foi esclarecido a ele que ele fazia parte da linhagem, tinha que começar o processo. Muito obrigado a todos, mais uma vez, fique com Deus. Pessoal, obrigado, nos vemos daqui a 2 semanas, no mês que vem, abril, nós vamos ter 2 quintas-feiras seguidas, né, na nossa agenda, vai ser dia 11 e dia 18, tá? Vão ser os 2 encontros de abril. Boa noite e até lá, pessoal. Obrigado pela presença.